O Nobel de Medicina George Wald sugeriu num artigo científico que processos aleatórios regidos pelas leis físicas do universo poderiam explicar a geração espontânea da vida a partir da matéria inanimada. Diz ele, com relação à origem da vida, o tempo realiza milagres. Basta esperar até que os eventos aleatórios aconteçam. O tempo é, na verdade, o herói da história. Stephen Hawking, no livro Uma Breve História do Tempo, referindo-se à probabilidade do acaso ter originado a vida e o homem, reproduziu a mesma ideia. É um pouco como aquele bando de macacos martelando as teclas de um computador. A maior parte do que escreverem será lixo, mas muito ocasionalmente eles irão datilografar um dos sonetos de Shakespeare. Hawking estava se referindo ao Teorema dos Macacos. Esta ideia defende a possibilidade da vida ter surgido por acaso, usando a analogia de uma multidão de macacos batendo aleatoriamente as teclas de um computador, até que, num dado momento, acabam escrevendo um soneto de Shakespeare. O físico Gerald Schroeder calculou o quanto é este muito ocasionalmente em que um soneto de Shakespeare será escrito. Um soneto de Shakespeare tem em torno de 488 letras. Qual a probabilidade de, digitando a esmo num teclado, conseguirmos todas essas letras na exata sequência de um soneto? Conseguiremos o resultado multiplicando o número de letras do alfabeto, 26 letras. Por ele mesmo, num total de 488 vezes o número de letras do soneto. Ou seja, o número 26 elevado a 488. Transformando esse número para a base 10, teremos 10 elevado a 690. Então, a probabilidade de termos um soneto de Shakespeare é 1 em um seguido de 690 zeros. O resultado é este número. Agora, o número estimado de partículas existentes no universo, não grãos de areia, é 10 elevado a 80. A probabilidade de termos um soneto ao acaso é 10 elevado a 690. Conclusão: não há partículas suficientes no universo com que anotarmos todas as tentativas. Seríamos derrotados por um fator de 10 elevado a 610. Schroeder prossegue. Para escrever ao acaso um dos sonetos de Shakespeare, seria necessário todos os macacos do mundo junto com todos os animais da Terra, datilografando em máquinas ao longo de um período que excede em muito o tempo de existência do universo, e ainda assim a probabilidade do soneto existir seria ínfima. Com uma tentativa por segundo, até mesmo uma simples linha do soneto com 16 letras exigiria 2 bilhões de milhões de anos. 2 bilhões de milhões de anos para se criar uma única linha de soneto. Porém, o universo só existe há 13,7 bilhões de anos. A Terra, onde se originou a vida, é bem mais recente. Tem apenas 4,5 bilhões de anos. As primeiras formas de vida encontradas em nosso planeta datam de 3,5 bilhões de anos atrás. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos e a primeira vida surgiu há 3,5 bilhões de anos, então a vida teve apenas 1 bilhão de anos para surgir. O cientista da teoria da informação Hubert Yockey calculou a probabilidade de apenas uma proteína com 100 aminoácidos formar-se por acaso. O resultado é uma chance em 10 elevado a 65. Um fato tão improvável que ele comparou a uma pessoa achar na rua um bilhete premiado da loteria semanalmente pelos próximos 1000 anos. Se o tempo de existência do universo é insuficiente para que uma proteína seja criada por acaso, é simplesmente absurdo sugerir que a vida, um feito muito mais complexo, possa ter surgido em apenas 1 bilhão de anos. Nem a Terra, nem o universo existem há tempo suficiente para que a vida surja por acaso.
Considerado um dos maiores especialistas na origem da vida, o biofísico da Universidade de Yale, Harold Morowitz, que junto com outros cientistas fez alguns desses cálculos, concluiu: eventos aleatórios são incapazes de explicar a origem da vida, pelo menos no tempo disponível. É estatisticamente impossível que eventos aleatórios tenham gerado a vida num tempo tão curto. Consideradas individualmente, as reações químicas de um ser vivo são semelhantes às reações inorgânicas. Sob o prisma de reações químicas isoladas, a vida pode ser confundida como uma extensão do mundo inanimado. Mas analisada como um todo, a vida nos revela algo bem mais complexo. Mesmo a menor das células bacterianas é uma verdadeira fábrica em miniatura com centenas de máquinas moleculares perfeitamente dispostas. Constituída de 100 bilhões de átomos, é muitíssimo mais sofisticada que qualquer máquina já construída pelo homem. A transição do não vivente para o vivente revela um salto qualitativo sem paralelo: o surgimento do código genético. O material genético de uma célula faz mais do que produzir descendentes. Ele é a matriz na qual todas as necessidades bioquímicas de um organismo estão definidas, desde a extração da energia química contida nos alimentos ingeridos até a produção das centenas de proteínas necessárias para o crescimento, manutenção e perpetuação do organismo. Uma célula viva não é apenas matéria, é matéria repleta de informação. Como diz Richard Dawkins, o que está no âmago de todas as coisas vivas não é um fogo, um sopro quente, nem uma centelha de vida. São informações, palavras, instruções. Pense num bilhão de caracteres digitais distintos. Ninguém sabe explicar como se dá o surgimento da vida, porque isso implica no aparecimento de uma estrutura complexíssima que tem que construir a si mesma, porque um ser vivo constrói a si mesmo segundo um programa que não pode dever-se ao acaso, pois nenhuma força cega, desprovida de inteligência, é capaz de arquitetar um sistema complexo e irredutível de informação que orienta e faz escolhas, que avalia e conserva uma propriedade porque lhe será útil no futuro. Diante de algumas marcas de escrita cuneiforme numa placa de argila antiga, um arqueólogo infere uma origem inteligente para aquela peça. Se encontrarmos um relógio em Marte, rapidamente deduzimos que uma vida inteligente fez aquele objeto e o colocou lá. O astrônomo Carl Sagan dizia que uma única mensagem proveniente do universo seria suficiente para nos convencer da existência de vida inteligente em outro planeta. Inferências de uma interferência inteligente são rotineiras em várias disciplinas científicas. Por que, diante de qualquer genoma que codifica uma quantidade de informação correspondente a uma gigantesca biblioteca, devemos explicar isso unicamente em termos de acaso? O microbiologista Michael Denton, embora ateu, escreve: a complexidade desde a célula mais simples é tão grande que é impensável aceitar que tal objeto possa ter sido reunido repentinamente por algum tipo de acontecimento caprichoso ou altamente improvável. Tal ocorrência seria indistinguível de um milagre. No fim, os fatos se resumem a duas questões: a matéria criou a mente ou a mente criou a matéria? É possível a falta de inteligência produzir a inteligência? O físico Paul Davies, num editorial da revista New Scientist, escreve: a crescente aplicação do conceito de informação à natureza tem provocado uma curiosa conjectura. Normalmente pensamos no mundo como sendo composto de partículas materiais simples, como um torrão de terra, e na informação como um fenômeno derivado ligado a estados de matéria organizados. Mas talvez seja o contrário. Talvez o universo seja realmente um jogo de informação primordial,
e os objetos materiais formem um complexo de manifestações secundárias. O filósofo Anthony Flew citou como um dos motivos de sua conversão ao teísmo o fato de que a investigação do DNA pelos biólogos tem mostrado, pela quase inacreditável complexidade da organização necessária para produzir a vida, que uma inteligência deve ter tido participação nisso. Essa não é uma ideia nova, ela está presente há séculos no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O matemático e filósofo da ciência John Lennox explica: o termo verbo nos transmite noções de comando, significado, comunicação, portanto, informação, bem como noção de poder, necessário para realizar o que foi especificado por aquela informação. Assim, o verbo é mais fundamental do que matéria-energia. Matéria. Energia pertence à categoria do criado. O verbo, não. Em Hebreus 11:3 lemos: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É surpreendente que no processo de criação descrito no Novo Testamento encontramos o conceito de informação que a ciência demonstra estar no âmago daquilo que chamamos de vida. O código genético é a parte visível onde se manifesta o invisível. A informação que só uma fonte inteligente pode fornecer.